conta aqui, tá? Esse programa você consegue colocar quantos colegas, quantas pessoas você quiser colocar, né? Aí você vai preencher aqui essa primeira linha aqui da identificação. Então, coloquei aqui o meu nome e vou aqui na minha ocupação principal. Então, onde eu tenho maior faturamento. Então, por exemplo, aqui, vou colocar odontólogo e vou fazer o preenchimento, tá? Depois preencho o endereço, aí é aqui, origem do rendimento, você trabalha não assalariado, você presta serviço direto para uma pessoa física, então você não tem vínculo empregatício e nenhum tipo de contrato com uma empresa, então essa é a opção que você vai colocar. Então aqui nesse programa você vai trabalhar só aqui nessa área aqui principalmente, livro caixa e escrituração, tá? Então a gente vai aqui abrir, então tem todos os meses aqui, de janeiro a dezembro. Então, vamos fazer um exemplo aqui de janeiro. Então, você está trabalhando agora esse mês o mês de janeiro, trabalhou o mês de janeiro, você vai escriturar. Então, aqui, fechou o mês, vou fechar o mês no dia 30, por exemplo. Então, vou colocar aqui, rendimento recebido de pessoa física, são todos os pacientes que te pagaram naquele mês. Então, o chato é isso, você vai ter que lançar, por exemplo, se teve 50 pacientes, você vai ter que jogar os 50 CPFs daqueles pacientes aqui. Então, eu vou colocar aqui paciente, vou pôr o CPF dele. Se esse paciente que pagou foi o que recebeu o serviço, eu vou clicar aqui. Notem que eu coloquei um número fictício de CPF, esse é um CPF que não existe. O próprio programa me sinaliza aqui, ó, titular de pagamento inválido, então CPF inválido. Mas só para vocês entenderem que tem muitos pacientes, às vezes, que eles informam o CPF errado, que tem medo de rastrear o CPF, coisa do tipo. Então, sempre peçam um documento de identificação, uma carteira de habilitação, para pegar o número desse CPF. Então, eu vou colocar aqui o CPF do paciente. Aqui no histórico eu posso colocar tratamento odontológico. Posso colocar ortodontia, posso colocar prótese, posso colocar harmonização orofacial, o que eu quiser e coloco o quanto esse paciente me pagou dentro daquele mês. Então, esse paciente dentro desse mês, ele me pagou R$2.000. Eu incluo. Aí vem um outro paciente, então coloco aqui o CPF dele, titular do pagamento, ele me pagou também aqui uma prótese, por exemplo, eu vou colocar aqui R$5.000, incluo. Aí um outro paciente, coloco aqui, de repente esse paciente é uma criança, é um menor de idade, alguém pagou pelo serviço, a mãe, então tem que colocar o CPF da mãe e colocar o CPF da criança. Hoje as crianças saem da maternidade já com CPF, então essa criança provavelmente tem um documento de identificação como contribuinte. Eu coloco o CPF da criança. E aí eu coloco titular do pagamento, eu coloco aqui que o CPF de quem recebeu o serviço. Tá? E aí eu coloco aqui o valor de R$3.000. Coloco aqui odontopediatria. E eu vou incluir esses pagamentos. Então, eu tenho que fazer, dentro do mês de janeiro, tudo que eu recebi. Tá? Então, eu vou lançar CPF por CPF, o valor e descrever aqui no histórico. O histórico é opcional, mas facilita para você ter um controle depois, se você quiser fazer um levantamento, fazer um planejamento estratégico, entender o que você está vendendo mais. Então, joguei todos os lançamentos, todos os recebimentos, aí eu vou nessa lupinha aqui, e vou lá em despesas dedutíveis. Então, coloco aqui, despesas dedutíveis. Então, eu vou jogar lá o aluguel do consultório. Então, eu coloco aqui, aluguel, senhor fulano. Eu posso pôr o CPF do dono do imóvel. Daqui fica a teu critério. Então, eu coloco aqui um valor de R$1.500, planos. Aí eu vou aqui, material odontológico, por exemplo. Coloco aqui, dental, XPTO. Coloco o valor que eu gastei na dental, R$1.000. Incluo. Depois vou lá, por exemplo, vou pagar a taxa
Do lixo que eu coloquei, R$ 150. Eu ponho prefeitura, eu incluo. Aí depois eu vou lá, coloco minha secretária, por exemplo, remuneração pagas a terceiros, eu coloco lá o salário dela, as guias de impostos, todo o custo que eu tive com essa secretária, né? Eu vou colocar aqui uns R$ 2.000, incluo. Eu colocar tudo que eu tiver de despesa. Tomem cuidado, só que todas essas despesas que vocês incluírem aí, você precisa ter comprovante. Tá? Então, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter um recibo com validade, tem que ter... porque se um dia, hoje está sendo muito comum, os auditores da Receita Federal convidarem os profissionais liberais a comprovarem se de fato aquela despesa está vinculada à atividade profissional. Então, eu sugiro colocar sempre tudo que é fácil comprovação no momento de uma auditoria, né? E aí, feito todos os lançamentos, eu vou aqui para o demonstrativo de apuração. Então, ele vai me aparecer aqui uma tabela. Tá? Então, aqui, ó, salário, o valor que eu recebi no mês, R$ 10.000. Se eu tenho algum imóvel alugado para uma pessoa física, se eu recebo pensão, se eu tenho algum rendimento, por exemplo, do Google que me paga alguma coisa, eu posso colocar aqui esses rendimentos. E aí eu tenho a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária eu preencho nessa tela aqui. Tá? Então eu vou colocar o valor de contribuição mínimo, né? Que é os R$ 110. Dependente, se tiver, se eu pago pensão alimentícia, e aqui minha despesa com livro caixa, 4.650. Aí aparece aqui o imposto devido. Tá? Então, coloquei tudo que eu ganhei, coloquei a minha despesa com INSS, joguei a minha despesa dedutível do livro caixa e o programa calculou para mim quanto eu vou pagar de imposto. Tá? Não preciso ficar quebrando a cabeça. Feito isso, eu vou lá aqui, ó, imprimir a minha DARF. Eu vou selecionar o contribuinte, selecionar o mês de apuração. Eu posso visualizar, eu posso mandar imprimir, ou gerar um PDF para compartilhar. Eu vou lá, vou visualizar então o imposto que eu vou pagar. Está aqui a minha DARF, código 190, como eu havia dito antes. Eu vou lá e faço recolhimento em qualquer banco que eu tenha conta. Tá? Então, isso aqui facilita muito essa cálculo do imposto. Então, para vocês entenderem, não precisa ter um contador, se você é pessoa física, para fazer essa parte de imposto. Tá? Então, contador, se você é pessoa física, é importante que você tenha um contador para fazer a parte de folha de pagamento, que é muito complexa, tem muita